Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome do Senhor Jesus. É chegado o momento da oração de fé e milagres com a sua amiga sacerdotisa Lili. A palavra que o Espírito Santo traz para nós encontra-se em Salmos 56, versículos 3 e 4, que nos diz o seguinte: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Amados irmãos, este versículo nos ensina uma grande verdade. A fé, ela não é a ausência do medo, mas a fé é uma decisão de confiar em Deus, mesmo quando o medo está presente no nosso coração. Davi escreveu essas palavras em um momento de grande aflição. Davi estava cercado por inimigos, estava sendo perseguido e vivendo dias de insegurança, dias de incerteza. Mas mesmo assim, Davi ele não falou: eu nunca sinto medo. Ele não disse isso. Pelo contrário, ele reconheceu a sua pequenez, ele reconheceu a sua fragilidade humana quando ele declarou: quando estiver com medo. Quantas vezes nós nos encontramos assim, meus irmãos? Com medo, com o coração apertado, preocupados, mães que se preocupam com filhos, filhos que se preocupam com seus pais, pessoas que se preocupam com a própria saúde ou com a saúde de um ente querido, famílias que se preocupam com os seus membros, com os problemas dos seus familiares, homens, mulheres que se preocupam com as finanças, pessoas que se preocupam com o futuro, se preocupam com situações que parece que fugiram do controle. Há dias em que as notícias nos assustam. Há dias em que as lutas nos cansam. E as lágrimas, meus irmãos, muitos sabem aqui, as lágrimas insistem em cair. Mas o salmista, ele nos traz uma lição, nos mostra um caminho. Ele não alimentou o medo. Mesmo diante do medo, ele não alimentou o seu medo, mas ele alimentou a confiança, alimentou a sua fé. Porque ele, na verdade, não fixou os seus olhos, ele não olhou tão somente para os seus problemas. Ele colocou a sua confiança totalmente em Deus. Porque ele elevou os seus olhos para Deus. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós descobrimos que as circunstâncias, elas podem até continuar difíceis,
Elas podem até fugir do nosso controle. As rédeas podem fugir das nossas mãos. Mas as circunstâncias não têm o poder de dominar a nossa alma. Porque a nossa vida pertence a Deus, a nossa alma pertence a Deus. Ele é que tem esse domínio. O medo pode existir, as circunstâncias difíceis podem chegar, mas não nos dominam, porque quem nos domina é Deus. O medo perde a força quando nós lembramos de que Deus continua no controle de todas as coisas. As tempestades, elas podem rugir ao nosso redor, mas existe um Deus soberano que segura nas nossas mãos. E qual foi a pergunta que Davi fez nessa palavra? A pergunta de Davi ecoa como uma declaração de vitória, quando ele questiona: que poderá fazer-me o simples mortal? Davi compreendeu ali que nenhuma força humana é maior do que o Deus que o protege. Nenhuma afronta, nenhuma humilhação, nenhuma perseguição, nenhuma dificuldade, nenhuma ameaça podem tirar, podem anular, podem confrontar os planos que Deus tem para aqueles que nele confiam. É por isso que eu te digo hoje, meu amigo, minha amiga, você pode estar passando por situações difíceis, pode ter sofrido humilhações, perseguições, afrontas, ameaças, dificuldades, tudo quanto o inimigo planejou para destruir a tua vida, para parar a tua fé, para travar os teus pés nesse caminho. Mas nada anula os planos de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Se hoje o seu coração, filha, o seu coração, filho, está aflito, lembre-se, Deus jamais esqueceu de você e Ele jamais desiste de você. Ele conhece suas lágrimas, Ele ouve a tua voz nas orações, mesmo quando a tua voz sai embargada, mesmo quando a tua voz nem sai, mesmo quando você diz: eu não sei mais como orar, eu não sei mais que palavra usar. Mas Ele ouve o grito dentro da tua alma, as palavras que querem sair não conseguem. Ele escuta tudo, até o teu silêncio que chora por você não saber o que dizer. E Ele trabalha, nós temos um Deus que trabalha em nosso favor, até mesmo nos momentos em que nós não conseguimos perceber. Sabe aqueles momentos em que a gente pensa que está sozinho, que a gente pensa que Deus esqueceu, que Deus não responde às nossas orações, que a gente pergunta: Deus, por que eu oro e nada acontece? Por que eu peço e não recebo? Sabe aqueles momentos que você se sente sozinho, pequeno? Eu te digo, meu amigo, minha amiga, que o mesmo Deus que sustentou Davi é o Deus que te sustenta. O mesmo Deus que jamais esqueceu de Davi é o mesmo Deus que jamais esquece de você. É o Deus que continua sustentando você, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, a sua família. Portanto, não permita que o medo tenha a última palavra na tua vida. Pelo contrário, mostre para os seus medos que eles não sabem nada sobre a sua coragem e que eles não conhecem o tamanho do Deus que cuida de você. Faça da fé, faça da confiança em Deus a sua resposta. E ore, faça da sua oração seu refúgio. Porque Deus, Ele
Ele permanece ali, fiel, presente, sabendo de todas as coisas. Nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai Altíssimo, Todo-Poderoso, neste momento nós colocamos diante da Tua presença a nossa vida. Eu te apresento e entrego a vida desse irmão, dessa irmã, dessa mulher que sofre, desse homem que sofre, dessa pessoa que nesse momento participa desse clamor. Eu entrego em Tuas mãos. E nós reconhecemos que muitas vezes, Pai, o medo tenta ocupar o espaço no nosso coração. Há preocupações, Senhor, que tiram sono. Quantas pessoas aqui passaram a noite em claro? Quantas pessoas têm medo do amanhã? Quantas pessoas travam lutas que enfraquecem o corpo, a alma? Enfrentam situações que não conseguem resolver com as suas próprias forças. Olham para um lado e para o outro e não vê a solução. Mas hoje nós escolhemos confiar em Ti, entregar a Ti todos os nossos problemas. Filha, filho, entrega agora a tua causa a Deus. Entrega agora nas mãos de Deus essa situação que as tuas mãos não conseguem resolver, que a força humana não consegue solucionar. Confia em Deus, porque Ele fará o milagre acontecer. Pai amado, visita cada coração aflito, cada pessoa que sofre com ansiedade, cada pessoa enferma, cada vida sobrecarregada por preocupações, por incertezas, por humilhações, por perseguições. Derrama da tua paz sobre aqueles que estão cansados, abatidos, sem forças para continuar, Paizinho. Que o teu amor envolva aqueles que choram, fortaleça os que estão desanimados, que venha renovar a esperança, avivar a fé. Que venha, meu Deus, levantar aqueles que pensam que tudo está perdido. Acalma as mentes agitadas, remove os pensamentos ruins de morte, de desistência, pensamentos suicidas. Meu Deus, silencia todos os pensamentos de medo e traz a segurança para aqueles que se sentem fracos. Ajuda-nos, Senhor, a sempre lembrar, dia após dia, que Tu és maior do que qualquer problema, maior do que qualquer diagnóstico, maior do que qualquer dificuldade financeira, maior do que qualquer luta familiar, maior do que qualquer ameaça que possa se levantar contra nós. Que a Tua presença seja o nosso abrigo, a nossa fortaleza e a nossa segurança. Ensina-nos, ó Pai, a descansar em Tuas promessas, a confiar que Tu estás cuidando de cada detalhe da nossa vida. Nós determinamos pela fé que o medo jamais governará, que o medo jamais dominará as nossas mentes, o nosso coração. Nós determinamos pela fé que nós pertencemos a Ti, nós pertencemos a um Deus que nunca falha, que nunca perde, que nunca abandona, que nunca perde o controle da situação. Ó, Paizinho, nós entregamos a Ti a nossa vida, sim, porque nós confiamos na Tua força, no Teu poder. Nós recebemos a Tua paz, a Tua força e o Teu consolo, e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, e todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Filha amada, filho amado, receba o teu milagre, receba a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço da sacerdotisa Lili.